Eu acho assim, o Flamengo tem elenco para jogar os três torneios. O Flamengo tem um elenco suficiente para montar times bons, para continuar no Brasileiro lá brigando pelo título, Copa do Brasil e Libertadores. É claro que o Flamengo tem duas pauladas, né? Copa do Brasil, Flamengo e Palmeiras, e a Libertadores vai ter que jogar segunda lá na altitude contra o Bolívar, né? Então é um desgaste muito grande, mas eu acho que é o time mais preparado para isso. O Palmeiras, eu venho em segundo lugar, na minha visão, também tem uma equipe, um elenco forte, mas com algumas contusões que começa a diminuir o número do elenco de jogadores que podem ser titulares, né? Eu acho que o São Paulo é aquele que deve priorizar uma das duas Copas, que eu acho que é o elenco mais curto, assim, de um elenco mais curto, que eu estou dizendo, assim, você sai um e você substitui e a qualidade continua a mesma. O São Paulo não tem todos esses jogadores para fazer isso. Inclusive, está sem a dupla de volante titular, né? O Pablo Maia e o Alisson. Então, eu acho que o São Paulo pode priorizar uma Copa ou as duas Copas. E aí, Rosa? Bom dia, Tirone. Bom dia, Walter Casagrande. Eu vou na linha também um pouco do Casão, mas eu acho que o Palmeiras também deve pensar em priorizar, viu? Essas contusões, né? O Piquerez, qual é o risco de nem voltar a disputar essa temporada? O Mike machucou agora também, o Murilo machucado. O Abel, a gente sabe que o Abel gosta de trabalhar com o elenco curto, e já tem o Estevão também machucado, a gente não sabe também quando ele volta. O Endrick já é passado, a gente gosta muito dos palmeirenses, somos saudosistas, né, Tirone? A saudade daquilo que a gente não pôde contar. Vai ser muito difícil o Palmeiras encarar todas essas competições, né? E o São Paulo também. O São Paulo também é um elenco curto, né? Os treinadores gostam dessa história de. E não dá, né, gente? Ontem eu estava com um amigo, jantando com um amigo, e a gente estava fazendo as contas dos jogos desses três clubes, né? E também dos quatro, né? Curiosamente, né? O Botafogo também. Tirone, é muito jogo, hein? São muitos jogos pesados, né? Pode acontecer, chegar em agosto, tem time que pode correr, vai ter time que vai disputar só o brasileiro. Corre o risco de times grandes como o São Paulo, Palmeiras, Flamengo e Botafogo, correm o risco de chegar em agosto, só final de agosto, começo de setembro, só tendo o brasileiro para disputar até o final do ano. Pois é, essa é a questão, de fato, é um agosto tão maluco que pode chegar aí no comecinho de setembro e já ter time com uma frente só, e porque o bicho vai pegar. Então vocês deem aí seus votos, vamos ver como é que tá parcial da enquete por enquanto aqui. São Paulo disparado na frente. Quem deve priorizar as Copas? São Paulo, 68%, Palmeiras, 10%, Flamengo, 11% e Botafogo, 11%. Eu não sei se o Flamengo vai priorizar as Copas, porque afinal tem um elenco muito bom. Porém, tem problemas para o jogo, para esses próximos jogos aí, a começar hoje para o jogo contra o Vitória. O Flamengo vai encarar o Vitória no Barradão, como eu falei, trabalha para ter força máxima nas Copas, já que na semana que vem já tem o Palmeiras pela frente pela Copa do Brasil. E depois enfrenta o Bolívar na Libertadores. Hoje o time enfrenta o Vitória, como eu falei. Não vai ter o Pulgar, o Wesley e o Bruno Henrique. Essa é a situação do Flamengo. O Wesley e o Pulgar preocupam menos. O Bruno Henrique tem uma contusão mais séria. Mas como disse o Casão, né, Casão? Tem elenco, mas tá de olho aí para ver, para tentar chegar forte. É uma reportagem da Luísa Sá aqui, para chegar minimamente com um elenco razoável nessa maratona. Então, o elenco do Flamengo é muito qualificado, né, tecnicamente. É uma equipe que, por exemplo, não vai jogar Bruno Henrique, você tem o Everton Cebolinha. Lá no jogo Wesley tem o Varela, né? Não joga Pulgar, ele pode colocar o Léo Ortiz, como ele estava fazendo, de volante e tudo mais. Então o Flamengo tem reposição à altura do seu elenco. Só que isso aí é tudo teórico, né? Você tem que ver no campo se isso aí vai funcionar. Se as alterações vão continuar dando o mesmo rendimento para o time que, na realidade, não está rendendo bem. Né? O Flamengo não vem jogando bem. Mas o Flamengo tem equipe para disputar os três torneios. Você estava falando dos jogos e tal.
veio na minha cabeça o seguinte: o Palmeiras, ele é assim, ele corre risco de sair de 2 Copas, né? Porque vai jogar 2 jogos difíceis, né? 2 com o Botafogo na Libertadores, 2 com o Flamengo. Mas também ele pode abrir caminho para ele mesmo seguir adiante nas Copas, inclusive no Campeonato Brasileiro. Porque se ele consegue eliminar os 2, dá um abatimento, né? Dá aquela queda emocional, tanto em um como no outro, para dar continuidade, para reentrar no ânimo, para dar continuidade à temporada. E o Palmeiras pode ficar fora dos dois torneios e jogar só brasileiro também, né? O Palmeiras é aquele que corre mais riscos, né, de ficar só com o brasileiro, mas também é aquele que pode abrir a estrada todinha para ele, né, para ele mesmo seguir adiante nas 3 competições. Ô Rosa, esse negócio que o Casão tá falando é interessante, né? Porque o time, seja ele qual for, o Flamengo, o Botafogo, o São Paulo, o Palmeiras, o time que passar dessa arrebentação desse mês, vai seguir na competição com a moral, ó, lá em cima. Aí, pensa o Botafogo passa, o Palmeiras passa pelo Botafogo e pelo Flamengo. Imagina o tamanho que fica o Palmeiras depois. Ou o contrário, o Flamengo. O Flamengo vai lá e passa bem pelo Palmeiras e avança na Libertadores. Imagina a moral que esses times vão chegar depois, né? Trazendo para aquela analogia da Fórmula 1, né? Passando esse agosto terrível aí que vai ser. Terrível não, gostoso, né? Porque vão serão jogos e mais jogos gostosos de assistir, né? Aí vai ficar com o tanque cheio, né? Na reta ali. E é o que foi que aconteceu ano passado, né? Lembra? O Palmeiras acabou sendo eliminado pelo São Paulo, né? Na Copa do Brasil, se eu não me falha a memória, né? Tino, você me ajuda aí. Depois caiu, só que isso eram meses diferentes, né? Caiu depois contra o Boca Juniors. E aí ficou aquela crise, aquela coisa toda, 10, 12 pontos atrás do Botafogo, e aí teve aquela arrancada e ganhou o título. Talvez é uma lição que ficou para esse elenco de priorizar jogo a jogo, como eles gostam de dizer, e sim, pegar moral, pegar confiança. Eu, particularmente, a gente tem que ser realista. Eu acho muito difícil, pelos jogos que tem, pela desgaste que é, emocionante. Talvez o maior desgaste que eu vejo eles falando é o desgaste emocional, né? De você jogo a jogo, ter que jogos decisivos, lá e cá, você não tem tempo muito de recuperação. A gente vai falar assim, teve aquela discussão, né, Casagrande, lá no fim de papo, a gente falava, fisicamente, quem tem mais tempo de descanso, enfim. Eu acho muito complicado que uns times desses consigam sobreviver às 3 competições, mas vamos ver, realmente, se acontecer, vai ficar com o tanque cheio, Tirone. O outro Tirou lado isso, da. só uma Fala, Casal. coisinha. Só uma coisa. Assim, o time que passar, fica tão empolgado, tão animado, tão motivado, que não vem cansaço. Aí que tá o detalhe. O cansaço vem para quem perde. Quem é eliminado é que fala, também jogamos um jogo atrás do outro, não deu tempo para descansar. Mentalmente a gente ficou desgastado, mas quem ganha fica grandão. Por exemplo, o Palmeiras ou o Flamengo, um dos dois elimina o outro. Os jogadores do time que ganhou, eles querem continuar jogando, porque eles ficam empolgados. É assim, motiva muito quando você vence grandes jogos. Aí você quer mais treinar, você quer jogar, tem que ter jogo amanhã e tal. O desgaste vem para aquele que perde, a motivação cai. Aí é difícil mesmo o time entrar no negócio. No caso do Palmeiras ano passado, ele teve o auxílio luxuoso do Botafogo, né? Ele teve o auxílio luxuoso do Botafogo. Como cantava Luiz Melodia, maravilhoso Luiz Melodia, né? O auxílio luxuoso do Botafogo começou a perder e o Palmeiras não tinha nada a ver com isso, começou a ganhar e pronto. Aí passou. Mas teve a colaboração, não foi sozinho, né? Não foi uma coisa que ele correu atrás e tal, que estava perto, estava muito longe e o Botafogo precisou perder um monte. Agora, se ganha, quem passar aí, cara, vai ser difícil barrar. O outro lado da moeda, o Rosa, é o seguinte, aí vou emprestar aqui uma frase ou um raciocínio do Abel Ferreira, que diz que é muito difícil, quase impossível, que um time conquiste todos os campeonatos numa temporada brasileira, porque tem muito jogo, porque é muito difícil e tarará, então vai, Copa do Brasil, tríplice coroa, Copa do Brasil, Libertadores
e brasileiro. É muito raro isso acontecer, muito difícil. Aliás, nunca aconteceu, né? Um time ganhar as 3 competições. Justamente por causa do calendário. No caso do Palmeiras, além do auxílio luxuoso, teve o fato de que o Palmeiras foi limpando, acabou com a sua temporada meio limpa. Ele saiu da Copa do Brasil nas quartas, saiu da Libertadores na semi, e aí teve o brasileiro, a reta final, sozinho ali para disputar. E aí o calendário ficou mais simples para ele, né? Com menos jogos e tal, e aí, bum, aí deu a arrancada. Tem isso também, não tem? Um time eliminado, apesar da questão moral, anímica, o time fica mais livre no calendário. O Casagrande pontuou bem, né? A gente tem que levar o fator Botafogo, né? Ontem até a gente falou isso no jantar, né? Se o Tiquinho não perde aquele pênalti, o Palmeiras talvez não teria nem condições de brigar pelo título do Botafogo. E na própria entrevista do Abel ano passado, ele meio que jogou a toalha, né? Falando que era muito difícil recuperar, muito difícil buscar o Botafogo pela diferença de pontos, né? A gente sabe, a gente já viu tantas e tantas histórias que a gente, tantos campeonatos que nós fomos buscar o ano passado, que foi uma coisa fora da curva, né? E eu concordo, eu concordo com o Abel. Eu acho que é muito difícil ganhar os 3 campeonatos, entendeu? É muito difícil. Veja bem, né? E outro detalhe, né, Tirone? Se o Palmeiras passa depois, passa com moral, fica grandão, realmente, depois pode pegar o São Paulo nas quartas de novo também. São Paulo também pode vir motivado ou não para essa disputa das quartas de final da Libertadores. Depois, se passar pelo São Paulo, tem o Flamengo de novo. Pode ser o jogo. Então, assim, a gente joga naquela coisa da teoria. Na teoria seria passar pelo Botafogo ao São Paulo, passar pelo São Paulo ao Flamengo, né? Então é muito complicado, são jogos. E repito, o elenco curto, né? O Palmeiras vai pagar um preço muito alto agora por causa desses desfalques nesses jogos. Então, e ainda tem o brasileiro, ainda que você tem a obrigação de ficar ali no G4, não deixando ninguém escapar, porque pode acontecer o seguinte: Palmeiras ou Botafogo, se quem foi eliminado agora na Libertadores, vai ter o brasileiro. Então você não pode deixar também o brasileiro desgarrar, né, Tirone? Pois é, alguns clubes pagaram por isso, né? Priorizaram outras competições. Quando o Botafogo começou a cair, esses times, por exemplo, o São Paulo não tinha chance de chegar, estava lá em 12º lugar, não ia chegar nunca. E aí o Palmeiras abocanhou, foi campeão. Foi o time que conseguiu aproveitar essa. Agora você está mutado, Casão, repete. Mas Aí, não sou oi. eu. Não, Então, agora tá ouvindo. tava todo mundo sem chance. Ninguém tinha chance. O Sim, Botafogo tava com 12 pontos na frente. Porque, é, na realidade, tava todo mundo fora. Tudo carta fora do baralho. O lance do Palmeiras no ano passado foi aquela virada em cima do Botafogo. isso. Virou, ali motivou os caras. Ali motivou, porque no primeiro tempo tava tomando de 3, tava jogado, o Palmeiras tava jogado. Teve aquela reação de dar virada e cresceu. Aí o Palmeiras começou a atropelar todo mundo. Mas foi aquele jogo que caiu o Botafogo e que deu motivação pro Palmeiras. O Anísio aqui fala: as falas do Abel ano passado eram mentirosas. Tirou a responsabilidade dos jogadores, ficou sossegado para perder do Flamengo e foi comendo pelas beiradas. O fato é que no ano passado o Palmeiras ficou ali na espreita e quando pintou a chance, foi lá e beliscou, conquistou o título. Bom, o grande jogo da rodada desta quarta-feira, Rosa e Casão, isso acontecerá no Morumbis. O São Paulo enfrenta o líder Botafogo, São Paulo com problemas, o Botafogo também com problemas, mas, assim, para o São Paulo sonhar ainda com alguma coisa e ainda permanecer nessa luta, pelo menos pelo G4, precisa vencer. E o Botafogo não terá uma figura importante, que é o Júnior Santos. Teve uma contusão séria, que é um jogador tão importante, Rosa, que a saída dele do time sem previsão de volta também, que a contusão não é simples, também rea, recoloca, reequaciona as forças aí. Sem esse jogador, o Botafogo pode ser outro. Tem muitos jogadores bons, mas ele é uma peça bem importante, que não estará em campo hoje e nem sabe lá quando mais. Pois é, né? Essa contusão deixa o Botafogo também. Tem o Eduardo também, que não sabe se quando Também é o volta, se eu Eduardo. não estou.
seu xará, né, que também é uma peça, de bastante qualidade ali no meio-campo, ajuda no ataque, ele chega como para finalizar. O Botafogo também está pagando esse preço também desses jogos em cima de jogos e perdendo. Só que assim, eu acho que eu acredito que o Botafogo melhorou nessa questão mental do que foi o ano passado, entendeu. E a entrada também desse Luiz Henrique, que é um jogador espetacular, né, para o futebol brasileiro, deixa o Botafogo um time até melhor do que o time do ano passado, tirando apesar da perda desses 2 jogadores. Mas é um teste interessante esse contra o São Paulo, que é um São Paulo que vem mordido também, pelo que aconteceu na última rodada, e que precisa também, não pode deixar os times se desgarrarem, né. A tendência é o São Paulo se impor em casa, né, e até porque, sabe jogar ali no seu estádio, a gente sabe como o São Paulo pode se comportar, mas o São Paulo também tem eu estou muito curioso também nesse São Paulo sem o Alisson, viu, ô Tironi. Estava jogando, foi um achado, né, o ano passado, a gente lembra do Alisson, atacante, veloz pelas pontas, definidor, e se encontrou ali, né, se encontrou naquela posição. Parece assim, quando os times arrumam uma solução, vem e perde o jogador, né. É incrível como essa caminhada dos times acabam acontecendo coisas que tem que se reinventar, ter que buscar soluções. Vamos ver como é que esses 2 treinadores do Botafogo e do São Paulo vão fazer sem jogadores importantes, Tironi. Ocasão, essa contusão do Alisson é simbólica do que é o calendário do futebol brasileiro. Quanto mais os caras jogam, mais chance de se machucar. O Alisson se machucou num lance absolutamente fortuito, sozinho, foi fazer um corte lá, tropeçou, virou o corpo, rompeu o tendão do tornozelo, não joga mais essa temporada. Uma contusão completamente inesperada e fortuita também, com o time jogando toda hora, a chance de ter contusão aumenta. Foi o que aconteceu. Mas é bem simbólico do que é esse momento do campeonato com tanto jogo assim. Além do Júnior Santos, que faz falta, e do Eduardo, que faz falta para o Botafogo, tem alguém que não estará em campo além do Alisson, no São Paulo. Adivinha quem é, Casão? De Rames Rodrigues. Esse também. Matei outro. Zubeldia, que tomou cartão e não Ah, tomou estará. cartão. E não O rei do estará. Tomou cartão, mais um Zubeldia, cartão o novo e rei do não cartão. estará no banco de reservas. Então, o Zubeldia também é desfalque. No último jogo, ele falou: não, os juízes são muito autoritários e tal. Vamos combinar que não vai ser o Zubeldia que vai mudar o jeito da arbitragem brasileira, né? Ele está sendo expulso O todo Abel jogo. também, viu, Não tem Tironi? jeito. O Abel também. O Abel também Pois não é, vai estar no o Abel banco hoje. também tá. É a dupla de técnicos que mais toma cartão no Brasil. Mas é um desfalque, é um problema isso. Você não acha, Casão? Ah, eu acho. O Zubeldia é um cara importante no time, né? O jeito dele no banco ali, ele mexe com o ânimo do jogador, ele não deixa o foco cair, ele não deixa a motivação cair. Ele passa muito do ponto por causa disso, né? Dessa questão da vibração dele, ele passa do ponto e acaba sendo tomando muitos cartões. Daqui a pouco eu acho que diminui, que ele vai se habituando, tal, mas ele está tomando muito cartão. Em relação às contusões, o Tironi, a contusão do Alisson, na meu ver, é uma contusão que pode acontecer a qualquer momento, independentemente do número de jogos. Porque foi uma virada de corpo em cima do tornozelo que ele rompeu, sei lá, ligamentos ou quebrou o tornozelo, enfim. Eu tive uma contusão. A primeira vez que eu rompi o ligamento cruzado do meu joelho era pré-temporada. Não tinha nem começado os jogos ainda. Era um jogo amistoso. No começo de temporada no futebol italiano, as equipes enfrentam times de vilarejo. Então você ganha de 18, de 20, é só para movimentação. E eu girei em cima do joelho, eu girei em cima do meu corpo, né, em cima do joelho, o cara travou minha perna esquerda, eu girei para o lado direito, minha perna ficou, eu rompi o ligamento cruzado. E não teve nada a ver com desgaste. Quando é relação à torção, ligamento, joelho, tornozelo, nem sempre a minoria é uma minoria, às vezes, que tem relação com o desgaste físico do cara. A questão do desgaste físico é muito muscular, né? De esfriamento, de extensão muscular, sabe? Esse tipo de contusão, essa aí sim, a maioria das vezes é em cima de um desgaste muscular do cara, do jogador. Mas quando é ligamentos, joelho, tornozelo, às vezes não tem interferência, não.
Não estou falando que não seja o caso do Alisson. Eu estou falando que a maioria das vezes não é relacionado ao desgaste físico. O desgaste físico é relacionado à contusão muscular. Ô, Rosa, esse jogo também é importante para o Botafogo, porque é um time duro, fora de casa, e se o Botafogo não pontuar ou se não ganhar, ele pode ver a sua liderança ameaçadíssima. O Flamengo tem um jogo, em tese, mais é no Barradão, mas é contra o Vitória, que está lá lutando para não cair, e o Palmeiras, idem, joga com o Fluminense, que também está lutando para não cair. Então é um jogo muito importante para o Botafogo, né? É importantíssimo, né? É um desafio que a gente vai ver como é que esse Botafogo reagiu. Depois eu vou bater nessa tecla. Eu gostei muito do jeito que o Botafogo jogou contra o Palmeiras. Eu percebi um time muito mais leve em relação ao que estava o ano passado, né? Daquela pressão toda. Depois foi um desastre no Campeonato Carioca também, não classificou entre os quatro. Depois veio nessa Libertadores também, a gente viu a dificuldade que foi para se classificar, trocou treinador, ou seja, o Botafogo demorou para engrenar, mas agora com o Arthur Jorge vem jogando bem, A dúvida é saber como é que vai reagir sem o Júnior Santos. Só que na rodada passada contra o Internacional, o Arthur Jorge já deu daquela de europeu, né? Já poupou alguns jogadores, Tiquinho Soares ficou no banco. Ele já está pensando nessa coisa que é o tema central agora da gente das nossas da enquete. Tá começando a poupar, começou a poupar jogadores, ou seja, ele vem como diz o Abel gosta de dizer, vem um time mais fresco para enfrentar o São Paulo, né? Até porque, né, Tirone? O Botafogo jogou no sábado, né? Então tem mais essa vantagem, né?